Olá, bom dia a todos, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui que tá meio torto. Bom, hoje quero conversar com você aí que tá pensando numa transição profissional, né? Então, o que é realmente uma transição profissional? Algumas pessoas acabam confundindo, né, recolocação profissional com transição profissional. Então, eu quero clarificar um pouco mais aí essa questão, né? O que é uma recolocação, o que é uma transição. Então você que está insatisfeito, está pensando em tomar uma decisão, né, em relação aí a algum movimento na sua carreira, ao próximo passo que você vai dar na sua carreira, acho que fica aqui comigo que eu acho que é legal você entender esses conceitos, né? E eu sempre falo, bom dia, Ana. Eu sempre falo que uma insatisfação profissional é uma oportunidade, né, que a gente tem de fazer alguma mudança na nossa carreira. Então, entender essa sua insatisfação profissional é o ponto principal para você definir, né, o próximo movimento aí na sua carreira. Então, olá, bom dia, pessoal chegando aqui. Então, a live de hoje é sobre isso, né? O que é realmente uma transição profissional e a partir disso você começa a definir melhor aí quais são os seus objetivos. Muitas pesquisas demonstram, né, que mais de 70% dos profissionais que estão nas empresas, no mundo corporativo, de alguma forma ele está insatisfeito com a carreira. E às vezes, né, está insatisfeito com o trabalho, às vezes é uma insatisfação interna que vai além de fatores externos. Então, um trabalho, né, de autoconhecimento te ajuda muito a identificar essa insatisfação. Então, isso é o ponto principal. Oi, Isa, tudo bom? Entender essa sua insatisfação profissional. Porque sem esse entendimento, né, do que realmente está acontecendo com você, vai ficar difícil você tomar uma decisão. E se você não tem, né, essa clareza aí da sua insatisfação, o que acontece? Você acaba... Oi, Isabel, tudo bom? Você acaba tomando uma decisão, né, errada. E eu já vi muitos profissionais aí, já atendi, né, tanto em RH, o tempo que eu passei aí na empresa, 20 anos, que eu entrevistava, né, muitas pessoas, e eu entendia esses movimentos que os profissionais faziam como coach, né, que a falta de clareza dessa insatisfação fez com que as pessoas tomassem decisões erradas. E aí fica num desespero só, né? As pessoas acabam ficando num desespero só. Então, esse é o ponto, tá? Qualquer movimento que você vai fazer na sua carreira, pensa bem. É um pouco isso mesmo, Luísa, é pensar no problema, na insatisfação. A partir disso, você começa, né, a pensar mais em soluções. Muitas pessoas, né, acham que transição profissional e recolocação profissional é a mesma coisa, e não é. A recolocação profissional, essa insatisfação, né, geralmente é gerada por fatores externos. Então, quando é gerada por fatores externos, né, você tá na carreira certa, a escolha que você fez foi acertada, tal, só que você tá com problema na empresa, não gosta muito da empresa, às vezes você tem problema com o seu líder, né, então são fatores que são externos a você, mas você tá bem com a sua carreira. Então, você acaba fazendo o quê? Um movimento de recolocação profissional. Por quê? Porque você fez a escolha certa, você gosta da sua carreira, né? E o que está te incomodando efetivamente são coisas externas. Então, mudar de empresa talvez, né, resolva aí essa sua insatisfação. E ao longo da nossa carreira, se a gente for perceber, a gente faz, né, algumas recolocações profissionais. Eu descobri muito cedo, né, que eu estava na carreira certa. Então eu comecei na área de RH, me formei em psicologia, fui crescendo, evoluindo. E passei por algumas empresas, né, quando eu sentia que a empresa, né, não estava legal dentro da minha expectativa, ou de salário, ou de atividade, enfim, eu fiz movimentações, recolocações profissionais.
Mas chega um momento, né, e principalmente quando vem mais a maturidade, que você quer mais do que, né, ficar dentro de uma empresa. Às vezes você quer mudar a forma de trabalho, né, às vezes você fez a escolha errada e você quer fazer um movimento mais profundo, quer mudar de carreira, enfim, tem que entender essa insatisfação, né? E quando a gente fala de insatisfação, a gente tem dois tipos de profissionais. Então, vê aí. Ontem eu joguei uma enquete no meus stories, né? E assim, eu perguntei se você estava pensando em transição profissional e 100% falou que sim. Isso me chamou muito a atenção, porque às vezes a pessoa está confundindo, né, a recolocação com a transição. Então, por isso que eu quis trazer esse conceito aqui para vocês. E quando a gente fala de insatisfação profissional, né, a gente está falando de dois tipos de profissionais. Então, vê aí se vocês se enquadram, né, se vocês sabem aí qual é o nível de insatisfação de vocês. Pois me fala aqui, quem que está em transição profissional, em recolocação, quem está me assistindo aí que, né, tá pensando nesse movimento. Então, quais são esses dois profissionais? A gente tem aquele que é protagonista, então é aquele que tem a carreira na mão, né? Então ele entende que ele está insatisfeito e a partir dessa insatisfação ele acaba fazendo um trabalho ou sozinho ou buscando um profissional, né? De autoconhecimento, de entendimento dessa insatisfação e ele acaba, né? Fazendo o quê? Ele acaba tomando uma decisão de pegar essa insatisfação e fazer alguma coisa com ela. E geralmente é um movimento, né, mais assertivo aí em relação à sua carreira. Então tudo parte da tua insatisfação. Então o protagonista, ele vai lá, oi Fran, tudo bom? Wagner? Ele vai lá e ele faz alguma coisa, né? Ele monta um plano, ele começa a pesquisar mercado, tal. E a gente tem o outro, que é quem? É aquele que se coloca no papel de vítima, né? Se coloca no papel de que, eu não consigo sair, oi Sérgio, tudo bom? O mercado está em crise, não é o momento de sair, eu sou velho demais, eu sou novo demais, né? Então, o que acontece com o vítima? Ele começa a colocar um monte de desculpas, né? Para não nem entrar em contato com essa insatisfação, porque acha que vai acontecer um milagre externo aí, essa insatisfação vai passar, né? E aí acaba que ele acha que, né, a coisa passa e não entra na dor, né, na insatisfação, não faz nada e fica lá reclamando. Então esse é o vítima. E aí o que acontece com o profissional que fica, né, vítima? Eu também já entrei no papel de vítima algumas coisas e as consequências não foram nada boas, né? Eu acabei reclamando e eu passei por um processo de demissão em função de uma postura, né, que na época não era adequado. Eu era muito jovem, enfim. Mas se a gente fica muito tempo no papel de vítima, o que acontece? A coisa não se resolve, a coisa piora, essa insatisfação piora, você acaba tendo comportamentos que não são bons, né? E muitas vezes o processo de demissão, ele ocorre justamente por isso. Não por competência técnica, não porque você, né, não tem conhecimento, não, é por causa de uma postura. E geralmente, né, a postura é o quê? É a postura de vítima, porque protagonista acaba tomando decisões, né, acaba realmente fazendo um movimento, pode até ser um movimento que não seja tão planejado, mas acaba agindo, fazendo alguma coisa. Agora, o vítima não, né, o vítima ele fica no papel de, né, fica lá achando que alguma coisa vai acontecer aí que vai mudar a situação dele. Pode acontecer, né? Pode acontecer um processo de demissão e ele perdeu a oportunidade de estar, né, enquanto está empregado, se preparando para fazer um movimento mais seguro e mais tranquilo aí dentro da sua carreira.
Então percebe bem, você que está aí com alguma insatisfação, né, profissional, percebe, é o quê? É uma insatisfação externa, tem a ver com a empresa, tem a ver com salário, tem a ver com distância, se você fica muito tempo, hoje não, né, a gente está aí no isolamento, mas muitas pessoas acabam perdendo muito tempo no trânsito, e eu já vi N profissionais assim, que a distância foi um fator externo para uma recolocação profissional. Ou é uma insatisfação interna, e quando a gente fala de insatisfação interna, a gente está falando do quê? A gente está falando de valores pessoais, né, de escolhas. Às vezes a gente faz escolhas de carreira muito cedo, né? E aí às vezes a escolha ela é errada, né? Ou você fez uma escolha e acabou que você começou a evoluir na sua carreira, né? Começou a ganhar bem, a ter bons resultados e você foi indo. Mas chega um momento que a gente acaba repensando, bom, será que é isso realmente que eu quero, né? E aí o dinheiro e o sucesso já não te motivam tanto, né? Você quer muito mais do que dinheiro e de sucesso. E aí que você começa a pensar, então, numa transição profissional. Então, a transição profissional é o quê? É um movimento, né, na carreira que você faz e que você busca a realização profissional, né? Ela requer um planejamento, ela não acontece da noite para o dia, né? Pode acontecer de uma forma inesperada, com um processo de demissão. Mas se você se prepara enquanto você está empregado, você tem uma renda, uma transição profissional ela fica muito mais tranquilo, né? Então, o primeiro passo, gente, o primeiro passo para uma transição é você entender a sua insatisfação. E entendendo isso, você toma decisões aí de movimentos, né? Você vai saber qual é o seu próximo passo. Às vezes a gente não consegue, né, entender... Oi, Pedro, tudo bom? A gente não consegue entender essa insatisfação sozinho. E um trabalho, né, com uma pessoa de fora ajuda muito, um coach de carreira... uma pessoa que trabalha nessa questão de autoconhecimento. Então, é muito importante isso. Buscar a realização profissional num determinado momento da vida faz com que você fique mais feliz, né? Você queira deixar aí um legado, você queira impactar mais pessoas. Então, toda a minha carreira, né, eu sempre, quem me conhece, quem já passou aí por alguns processos, né, de recolocação ou de transição comigo, sabe que eu falo muito de planejamento. Por quê? Porque eu já vi muita gente, né, se prejudicando sem ter aí um planejamento mais efetivo da sua carreira. Muitos gurus falam, né, e esse eu acho que é um momento que você tem que prestar muita atenção. Muitos gurus falam que quando você está insatisfeito com a sua carreira, né, para você queimar pontes, para você se jogar, principalmente quem vai aí, né, para o mundo do empreendedorismo. Então, queimar pontes, se joga. Eu me lembro de uma passagem assim na minha formação de coaching. Quando a gente vai procurar uma formação, né, para uma nova carreira, em geral você está pensando em empreender, né, empreender aí o seu negócio. Eu me lembro de uma passagem lá na formação que tinha uma pessoa que estava muito insatisfeita e ela passou por um processo lá que a gente faz algumas sessões, né, para treinando lá dentro do curso e tal. E ela passou por uma sessão onde um cara, né, que realmente ele falou isso, queima a ponte, se joga, né, vai com tudo, tal. E aí o que aconteceu? Essa pessoa, como ela estava insatisfeita, ela estava insegura, né, não sabia muito bem o que fazer, ela se jogou. Ela acabou a formação, né, ela pediu demissão do emprego dela e ela foi empreender. Bom, né, vocês podem imaginar qual foi a consequência disso, né? 3 meses depois, essa pessoa ela estava retomando para o mercado de trabalho, porque ela se jogou, ela queimou a ponte, ela foi fazer um negócio que não tinha nada a ver com ela, né? Porque não estava preparada e acabou se prejudicando.
Então, assim, eu sou totalmente contra essa questão de queimar a ponte, de se julgar, né? Quem me conhece sabe que eu falo muito disso. Eu já atendi pessoas que me procuraram no desespero e queriam pedir demissão porque não aguentava mais o chefe, porque não queria sair daquele ambiente que estava gerando muita insatisfação para ela. E o que aconteceu? A gente fez todo um trabalho assim de entendimento daquela insatisfação, né? Se realmente era a empresa, se não era, era momento de ela se recolocar, porque às vezes você tá com uma insatisfação, você tem até a possibilidade de se recolocar, para quê? Para se preparar melhor para fazer um outro movimento que seria empreender o seu negócio, e tá tudo bem. Por quê? Porque você entende que você precisa de um tempo maior para se preparar. Então, a minha recomendação é sempre que você, primeiro passo, identifique essa insatisfação, o que ela está te dizendo, né? Não queime a ponte de jeito nenhum, construa a sua ponte. Então, a partir da tua insatisfação, você começa a fazer um planejamento, né? Para que você possa se preparar aí para a sua transição. Então, a jornada da transição profissional, ela tem 3 passos, né? Que aí é dentro da metodologia que eu utilizo. Então, quais são esses passos? Primeiro, é o que a gente estava falando, clareza, né, da sua insatisfação. Para quê? Para que você defina um objetivo. Então, entender se essa insatisfação que você tá... Oi, Oscar, bom dia. Se essa insatisfação que você está sentindo é para uma recolocação profissional ou se é para uma transição profissional, né? Então, esse é o primeiro passo. O que a tua insatisfação aí tá te dizendo? A partir disso, que você entende, né, toda essa insatisfação, aí você toma, né, decide, define um objetivo. Dentro da transição profissional, a gente tem 2 tipos de movimento, né, deixar isso bem claro também. Então, um é o quê? É você mudar sua área de atuação. E talvez essa seja a movimentação mais profunda e eu acho que que tem que ser mais planejada. E o que é mudar sua área de atuação? Significa você começar do zero. Então, uma pessoa que, né, não tem experiência nenhuma, então, por exemplo, um advogado que é bem sucedido, né, que está insatisfeito e definiu fazer uma mudança de área de atuação. Então, ele quer empreender um negócio na área de gastronomia, por exemplo. Tá? O que acontece com esse profissional? Ele, de uma certa forma, ele vai começar do zero. Então, ele está mudando de área, né? E essa movimentação, então, requer uma preparação muito maior. A questão, de repente, não é financeira, a questão, de repente, não é de bem-sucedido ou não. Ele está incomodado, ele, né, fez um trabalho onde ele percebeu que ele quer ser mais feliz com uma outra carreira, e tudo bem. O que tem que entender? Que requer uma preparação maior. Talvez seja a transição mais profunda, realmente, né, que uma pessoa pode fazer. E aí tem que ter um planejamento maior. E por que isso acontece, né? Porque geralmente a gente opta pelas nossas carreiras muito, muito cedo, né? E às vezes a gente acaba indo porque o mercado está crescendo naquela área, então a gente opta mesmo sem gostar, porque quando a gente faz opção de carreira, não é realização profissional que a gente busca, né? A gente busca uma realização financeira, a gente tem os nossos objetivos aí materiais que a gente quer alcançar. Então, às vezes, a tua opção de carreira nem sempre é o que realmente você deseja. E quando chega a maturidade, né, e que você já ficou bem sucedido aí com essa carreira que você escolheu lá atrás, o que acontece? Vem a insatisfação. E aí, né, numa análise da sua insatisfação, é isso que você encontra, é a mudança de área e de carreira, tá bom? Então, esse é um movimento. O outro movimento é um novo posicionamento na mesma área. E aí tem relação com o quê? Então,
você tem lá a sua carreira, né? Você está bem sucedido, ou você não está, você quer, né? Quer expandir, quer melhorar em termos financeiros, em termos de realização profissional, e aí você gosta da sua carreira, você está bem com ela, tal. Só que você não quer fazer uma recolocação, né? Você quer de repente mudar a forma de trabalhar, mas dentro da mesma área, que foi um pouco o que eu fiz, né? Eu trabalhei aí 20 anos na área de recursos humanos, eu sou psicóloga, mas chegou um momento que eu queria mais do que ficar em empresa, né? Eu podia ter feito uma recolocação profissional na época, 10 anos atrás, mas não era o que eu queria. Eu queria continuar, né, fazendo aí o que eu fazia, trabalhando com pessoas, no desenvolvimento de pessoas, mas eu queria mudar a minha forma de atuação. E foi por aí que eu fui, né, fazer a minha preparação para a minha transição profissional. Oi, Tessiana, tudo bom? Então, a gente tem o movimento de recolocação profissional quando você está insatisfeito com fatores externos. A gente tem o movimento de mudança, né, de área de atuação, que é o movimento mais profundo, onde você vai para uma outra carreira, e você tem, né, o movimento de transição de carreira, de um novo posicionamento na área, que foi o que eu fiz aí quando eu comecei a atuar como coach. O de movimento de área, e hoje em dia tem muitas pessoas, né, fazendo isso, principalmente com essa questão da pandemia, do isolamento, né, profissionais na fase aí dos 45, 60 anos, um pouco mais, tá fazendo esse movimento, né, de mudança de atuação. Então tá saindo do mundo corporativo, ou porque foi demitido. Oi, Tassi, que bom, viu? Adoro você. Que bom. Assim, eu tenho recebido muitos feedbacks que me emocionam, né? De assim, o quanto eu inspirei pessoas aí na carreira. Tarciane tá falando aqui, né? Que eu inspirei muito ela, e vocês me inspiram também, porque isso só mostra que eu realmente, né, tô no caminho certo de ajudar aí as pessoas. Então, o movimento, né? Então, só retomando, as pessoas nessa faixa etária, né? E por isso que até eu falei na outra live dos baby boomers, da geração X, são profissionais, né? Que estão aí mais maduros, e aí a gente tem um movimento muito grande, né? De profissionais maduros, né? O que podem estar fazendo e tal. Por quê? Porque não dá para jogar, né, toda essa experiência que a gente tem, isso eu me incluo, né, fora. Então tem um movimento de muitos profissionais maduros, né, fazerem esse movimento de sair das empresas, do mundo corporativo, e empreender o seu conhecimento. E empreender o conhecimento, né, é um movimento que tem que ser planejado também, porque quando você vai para o mundo do empreendedorismo, você tem que se preparar para ele, né? Quando você vai para uma carreira solo, você tem que se preparar. Então, assim, não queime a ponte de jeito nenhum, tá bom? Se prepare, construa a sua ponte, é isso que eu falo, né? Porque para você não se prejudicar. Então, fazer um movimento de área, né, de atuação, de forma, o que você precisa? Você precisa se preparar. Eu, por exemplo, eu venho me preparando cada vez mais, né, e eu tive que me preparar na competência de vender os nossos serviços. Então, é possível. Oi, bom dia, Glória, tudo bom? É possível, né? É um desafio, mas tem que ter uma preparação. E a gente, né, como esses profissionais aí, o mercado não tá mais absorvendo, porque infelizmente, né, tem aí o preconceito da idade, que a partir de 45, 50 anos a gente já não pode, assim, as empresas de uma certa forma tá dificultando aí, né, o processo do trabalho formal para essas pessoas. E tem pessoas que não gostariam de empreender, gostariam de ficar dentro da empresa, né? Só que o que acontece? O mercado não tem vaga mais para essas pessoas.
Então, é momento também de ter uma preparação para empreender. Empreender seu conhecimento é uma forma mais segura, né? E onde você tendo a competência de vendas, de vender seu serviço, você começa a ter uma rentabilidade, um rendimento, né, mais rápido do que se você for começar do zero nesse movimento aí de iniciar uma nova carreira. Então, gente, é isso que eu quero despertar e é isso que eu desperto para as pessoas, né? Tá insatisfeito? Pensa, né? E veja o que essa insatisfação ela tá te dizendo. Porque é a partir da análise dessa insatisfação, né, que você vai decidir o próximo passo na sua carreira. Se você vai para um processo de recolocação, você, né, vai para uma outra empresa, vai buscar uma nova vaga com salário, responsabilidades maiores, né? Se você vai mudar de área de atuação, vai começar do zero, ou se você vai mudar a forma que você trabalha. Oi, Oscar. O Oscar ele tá nesse caminho, né, de novas descobertas. E tá indo super bem, né, Oscar? Parabéns, viu? Por quê? Porque a partir disso, né, você vai definir o seu objetivo, você vai tomar uma decisão. Porque quando a mente está confusa e você não sabe efetivamente, né, o que é essa insatisfação, o que acontece? Você toma a decisão errada. Oi, Glória. Principalmente o autoconhecimento. A Glória é psicóloga, ela sabe bem isso, né? A partir do autoconhecimento, a gente consegue, né? Parece que desvenda muitas coisas aí na nossa vida, né, Glória? Você entra em contato com os seus valores, com o seu perfil, você faz uma avaliação, né, da tua trajetória de vida e carreira e a partir disso você toma decisões mais acertadas. Então, vamos lá. Né? Retomando, quais são os 3 passos para você fazer uma transição profissional mais segura, mais planejada e com mais acerto, né? Com mais possibilidades de sucesso? Primeiro, entender essa insatisfação. Então, as pessoas falam, né? Insatisfação. Eu acho que é uma ótima oportunidade de você identificar o que está acontecendo. Então, não feche os olhos para ela. Quando você está insatisfeito, as coisas não se resolvem, né? Não tem uma pílula mágica, não tem um anjinho que vem, que cai aí do céu e vai te ajudar. As coisas só pioram, né? Você acaba ficando no papel de vítima e só vendo problema e não vê solução, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Definir aí o que é entender, né? Na realidade, o que essa insatisfação está te dizendo. Porque ela vai ser o ponto principal de você tomar uma decisão e definir um objetivo e um plano para sua transição de carreira. Francis, abandonar a área de conforto é preciso, né? Por que a gente fica na área de conforto, né? Na zona de conforto que todo mundo fala. A zona de conforto é um lugar que a gente se coloca, né? E que às vezes, eu chamo de desconforto, porque eu acho que ela não é confortável, né? Porque a gente tá numa insatisfação tremenda, numa empresa que a gente não gosta, que a gente não quer ficar e a gente fica lá. E por que a gente fica lá? A gente fica lá porque é uma zona conhecida, né? Eu sei como que eu ando nessa zona de conforto. E eu acho que tá tudo bem ficar lá, né? Eu tô adaptada, tá tudo certo, né? Eu sei o que acontece, se eu gerar alguma insatisfação, eu dou um jeito, né? E aí fica nessa área de desconforto, tá todo mundo falando aqui, né? E realmente é uma área de desconforto. Eu passei muito tempo nessa área, viu? Mas eu tinha consciência de que eu não estava bem. Então, foi um pouco por opção. Por quê? Porque eu queria, de alguma forma, né, me preparar para sair dessa área. Então, quando você está na área de desconforto, né, o que você precisa fazer? Começar a agir. Porque quando você começa a agir, e agir, gente, geralmente, né, talvez o primeiro passo seja você pensar nessa sua insatisfação. Isso já é um passo, né? A hora que você entra em contato com essa insatisfação, você já está dando um passo para começar a agir.
Porque você vai começar um processo de reflexão. E você vai ver que essa zona de conforto, né, ela não é tão conforto assim, é um desconforto, como todo mundo está falando. Eu estou adaptado, né, à insatisfação. Isso é o pior dos mundos. Eu estou adaptado a uma coisa ruim. Então, assim, eu preciso de coragem, eu preciso de entender o que está acontecendo comigo para poder ter coragem para agir. Então, você que está aí insatisfeito, né, começa pela reflexão. Porque você vai entender que essa zona de conforto, ela não é tão boa, você pode sair dela. Né? Para de ficar se sabotando, ficar colocando pensamentos aí que limitam a sua ação, porque você tem toda uma história de carreira e de vida, né? Que você pode estar fazendo uma mudança, e é isso que eu chamo a atenção para as pessoas. É possível a mudança. É um desafio, né, para muitas pessoas, mas para muitas outras pessoas não. É possível. O Sérgio está falando aqui, né? Se move, isso gera energia, né? Às vezes fica meio lento, a gente tá muito enferrujado, tá lá na zona de conforto, a gente fica enferrujado, né? Então esse movimento às vezes parece que, nossa, é dolorido, tal, mas é um movimento. Você começa a gerar energia aí para mudança. Tá? Então, o primeiro passo da transição profissional é você identificar aí a sua insatisfação e entrar em contato com a sua dor. O segundo é o quê? É definir. Então, a partir do momento que você entende o que essa insatisfação está dizendo, são fatores externos, é uma recolocação profissional, são fatores internos, é uma transição profissional. Não queime a ponte, prepare a sua ponte, planeje a sua ponte, construa a sua ponte, né? Não queime a ponte de jeito nenhum. Por quê? Porque se você queimar a ponte, a possibilidade, a probabilidade de dar errado é muito grande. Eu já vi muito isso acontecer, muito. E por isso que a minha bandeira é de construção de ponte e planejamento, né? Então, o segundo passo da transição profissional é definir um objetivo. E se você define por um objetivo de recolocação profissional, né, o plano é um. Se você vai para uma transição profissional, o plano é outro. Então, o terceiro passo aí da transição profissional é você montar o seu plano a partir do seu objetivo. Se você vai para uma recolocação profissional, o plano ele tem que envolver o quê? Ele tem que envolver preparação do seu currículo, networking, né? E networking foi um negócio que uma publicação que eu coloquei semana passada, né? E que as pessoas compartilharam muito. Porque network é uma competência que ajuda muito, né? Nos dois objetivos, de transição e de recolocação profissional. Oi, Mary, tudo bem? Então, o plano, né, para a recolocação é o quê? Você ter um bom currículo e um currículo bem, né, posicionado aí para mercado, não é qualquer currículo, tem que estar bem escrito, tem que mostrar resultado, né? LinkedIn, networking, você começar, né, a ver as vagas que tem aí no mercado, começar a pesquisar. Autoconhecimento, né, eu indico para todo mundo, porque a partir do momento que você tem aí um processo de autoconhecimento, você pode estar fazendo mudanças mais acertadas aí dentro da sua movimentação, da sua carreira, né? Agora, se você vai para uma transição profissional, seja para mudança de área, ou seja para mudança de carreira, o planejamento é outro. Envolve autoconhecimento, envolve identificação de valores pessoais, né? O que é essa identificação de valores pessoais? É entender quais são os valores que motivam você, né, a fazer uma movimentação mais profunda para buscar a sua realização profissional. Envolve você fazer uma análise mais profunda do seu perfil. Envolve você entender, né, como todo o teu conhecimento, toda a tua trajetória, competências, isso pode estar virando um negócio, um trabalho, né, que você tenha remuneração, que você fique satisfeito. Então, é um trabalho maior, né, do que uma recolocação profissional, tá? Então, é muito importante vocês estarem refletindo, né? Então, o passo inicial é esse, gente,
refletir o que essa insatisfação profissional está querendo dizer para vocês. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Algumas pessoas aqui falaram muito da zona de conforto. Abandonar a área de, né, a zona de conforto é realmente preciso. Tem algumas pessoas aqui que, né, já passaram por trabalhos comigo, ou tiveram aula comigo, porque durante um tempo aí da minha carreira eu também dei aula, né? E eu inspirei muitas pessoas aí na carreira acadêmica e tal, e algumas pessoas estão aqui também. Então, pessoal, o meu convite para você é esse. Né? Reflita aí, você que está insatisfeito, está pensando em uma transição de carreira. Antes de se decidir, entenda bem o que essa insatisfação está querendo dizer para você. Eu queria deixar aí uma pergunta no ar para vocês pensarem na carreira de vocês, né? Se vocês não entrarem aí nessa insatisfação, não entenderem o que isso está dizendo para vocês, quais seriam as consequências, né, na sua carreira em pequeno, médio e longo prazo? O que iria acontecer na tua carreira se você não colocasse olhos aí para sua insatisfação e tomasse uma decisão, montasse um plano para isso? A gente tem que, né, visualizar o futuro do nosso trabalho, porque o mercado não vai absorver, né, todas as pessoas no trabalho formal. Então, começar hoje a pensar nisso é muito importante, porque você começa a construir um plano. Não precisa agir da noite para o dia, a transição profissional não acontece da noite para o dia, né? É preciso se preparar. Deixa eu ver o que a França está falando aqui. O medo segue os nossos sonhos, cuidado. Sim, o medo segue nossos sonhos e paralisa os nossos sonhos, né? Então precisa coragem realmente, Fran, precisa coragem para você começar a fazer esse movimento, porque senão você fica parado, né? O tempo vai passando, você fica parado. Eu conheço muitos profissionais que estão insatisfeitos, queriam fazer uma mudança, não tem coragem, não fazem nada, acham que alguma coisa vai cair do céu e vai resolver a vida deles. Não vai. Então, é isso que eu quero trazer aí para vocês, tá? Uma reflexão profunda da sua insatisfação para que você monte um plano. Eu tenho um exercício, né, que eu disponibilizo aí para as pessoas sobre um exercício de insatisfação profissional para ajudar a tomar a decisão. Então, se você tiver interesse, me passa aí uma mensagem que eu passo o link aí para esse exercício. Eu tenho, né, um workshop para transição profissional, que é um processo inicial, um workshop, né, que faz você refletir e tomar algumas decisões, definir algumas ações. Então, quem tiver interesse também fala comigo, e os meus processos, né, individuais aí, que são todos focados em transição profissional. Tá bom? Então, deixa eu ver o que o Sérgio está fazendo. Nesse momento de pandemia, o medo está conosco, dia a dia, questão de se blindar emocionalmente. O medo tá presente, assim, mas o medo, ele tem dois movimentos, né, Sérgio? O movimento de te paralisar e o movimento de fazer com que você entre em ação. O medo, ele é uma emoção de sobrevivência, né, e aí ele faz com que a gente tenha esses dois movimentos, ou você paralisa ou você entra em ação. E aí a gente entra de novo no papel da vítima e do protagonismo, né? Quem tem medo e é protagonista, vê a vida dessa forma, acaba tomando uma ação. E tem muita gente aí na pandemia, eu já atendi algumas pessoas aí que realmente fizeram um movimento, né, de querer sair dessa zona de conforto, estão se preparando para isso. A Tarsi está fazendo, vai uma pergunta provocativa. E os profissionais que não têm perfil para empreender, qual é a recomendação? Então, Tarsi, tem gente que realmente não tem perfil. Então, a recomendação é ver, né, avaliar que se o mercado te absorve. E se o mercado não te absorver, então vai ter que desenvolver competências aí para você de repente, vendo uma nova forma, né, de trabalho. Pode não ser empreender, você pode, de repente, estar numa consultoria, você pode estar trabalhando por projetos, tal. De qualquer forma,
o profissional que não vai ser absorvido no mercado, ele tem que fazer um trabalho de identificar como que ele pode, né, tá tendo renda e tá tendo um trabalho para que ele se realize. Nem sempre o empreendedorismo é a melhor solução para todo mundo, porque tem a ver a questão do perfil, mas tem vezes que ele vai ser a única solução, e sendo a única solução, né, como que você se prepara aí para isso? Oscar tá aqui lendo Alquimia do Medo. Muito bacana. Eu não li ali ainda, Oscar, mas já me falaram bastante aí desse livro. Oi, Ana, tudo bem? Então, Tássia, a recomendação é essa, né? Avaliar bem a situação, avaliar bem o seu perfil, né? Mas, às vezes, você tem que se preparar para o empreendedorismo, porque vai ser a única forma de trabalho que você vai ter. Aí, cada caso é um caso, e aí tem que fazer uma análise, né, melhor aí sobre esse contexto aí dessa pessoa. Tá bom? Mais alguma pergunta? A Ana quer, depois eu passo então, né, quem quiser. E aí eu convido então vocês para, né, entrar em contato com essa sua insatisfação, avaliar aí o problema e pensar em solução, né? Então, qual seria aí o processo da sua transição profissional, como que você vai se planejar para tudo isso? Tá bom, gente? Bom, se esse conteúdo foi importante aí para você, se você concorda então, Tarsi? É isso mesmo. Depois vamos conversar, Tarsi, queria saber o que você tá fazendo, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo, você achou que ele é importante, né? É importante para você, é importante para outras pessoas, então compartilha, curte, comente, né? Que é os 3 Cs aí das redes sociais. Curte, compartilhe e comente. Os 6 Cs poderosos aí para ajudar as pessoas dentro do mundo online, né? Sim, vamos trocar sim, tá? Depois a gente fala. Obrigada, ótimo dia para todos vocês, viu? Um bom dia, boa semana, né? A semana só tá começando. Lembrando que quinta-feira, então, tem a live Vivendo o Seu Talento, onde eu trago as pessoas, né, que fizeram esse movimento do mundo do corporativo por mundo do empreendedorismo, onde eles contam as suas histórias, os seus desafios, né? E a gente aprende muito com eles. Então, na quinta-feira, às 8 da manhã, eu tenho Vivendo o Seu Talento, vai ser uma pessoa maravilhosa aí do ramo de estética, que ela vai estar trazendo aí, né, toda a sua história pra gente, vale a pena conferir. Gente, muito obrigada, Mary, Francis, Wagner, Sérgio, Oscar, né, Tarsi, todo mundo que estava aí me acompanhando, muito obrigado, bom dia a todos e uma ótima semana. Ana, bom dia para você também, uma ótima semana para vocês, espero vocês quinta-feira no Vivendo o Seu Talento, tá bom? Muito obrigada, gente, bom dia a todos, até mais.